Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje sou eu falando com vocês sobre qual é a diferença entre o Notion e o Obsidian. Por que você deveria escolher um ou o outro? E por que isso é importante? Porque quando você se compromete com um aplicativo de anotação, é um grande compromisso. Eu vou dizer para vocês por quê. Eu comecei a usar o mundo da produtividade digital e a usar um aplicativo de produtividade digital lá pra 2011, mais ou menos, que foi quando eu entrei na universidade. Até lá eu só usava agenda física. E aí eu comecei a misturar o meu sistema físico com o sistema digital, principalmente para anotações, para tomar nota na universidade. E eu usava o Evernote, que era o aplicativo de anotação da época. Qual foi o problema com eu usar o Evernote, né? Fazendo um fast forward, vindo pro futuro agora. É que o Evernote, como a maioria, tá? Não é só culpa do Evernote, a maioria dos aplicativos de produtividade, de anotação, eles têm um formato proprietário. O que é que significa isso? Eles desenvolveram o aplicativo dele e tem um formato do arquivo, é um formato X, que funciona naquele aplicativo e acabou, tá? Às vezes você pode exportar para um formato diferente, abrir em outro lugar. Vários aplicativos fornecem isso, beleza? Mas, em suma, o aplicativo tem aquele formato. E a maioria dos aplicativos é assim, tá? Então, você meio que fica preso a esse aplicativo. Então, se você quiser migrar para um outro aplicativo, geralmente vai te dar um pouquinho de dor de cabeça fazer essa migração, porque os formatos não são compatíveis, ou quando você faz a migração, mesmo se tiver um formato de exportação, às vezes dá uma distorcida, como a anotação aparece, uma imagem, uma tabela, uma coisa do tipo. Então dá uma dorzinha de cabeça assim na hora que você vai fazer a migração. Então, a escolha do seu aplicativo de produtividade, do seu aplicativo de anotação e de como essa coisa toda vai funcionar, ela é importante, porque se você tiver que migrar depois, dá um problema. Inclusive, anotações que eu migrei do Evernote pro Notion, quando eu assumi o Notion como meu aplicativo, deram uma distorcida, principalmente em tabela, porque o Notion reconheceu as tabelas como bases de dados e transformou em bases de dados, mas elas não eram bases de dados, eram só umas tabelas de anotação. Enfim, dá uns probleminhas, tá? Então, a escolha é extremamente importante. Por isso que eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o Notion e sobre o Obsidian, que são, na minha opinião, os mais falados atualmente, os dois formatos mais falados. Quando eu falo Obsidian, você pode considerar também os similares a eles, que fazem aquela árvore de conhecimento e aquela coisa toda. E quando eu falo Notion, você pode considerar também os similares ao Notion, que tem sistema de base de dados, como o Airtable, por exemplo, e outros que tem por aí afora, tá? Então vamos lá, vamos falar do Notion e do Obsidian, porque foram os que eu decidi incorporar no meu sistema. E vou mostrar pra vocês por que eu decidi usar os dois. Qual a diferença entre esses dois formatos de aplicativo? O Notion, ele basicamente é um aplicativo com base de dados. Então, você vai poder criar nele tabelas e galerias e listas e vai estar tudo catalogado, vai estar tudo pesquisável. Então, você pode colocar informações a respeito daquele item que você colocou lá. Pode botar tags, pode botar datas, pode botar números, equações, linkar tabelas diferentes e fazer essa conexão entre informações. Mas ele também é um aplicativo de anotação. Então você pode só abrir uma página em branco e digitar e arranjar suas anotações bonitinhas, fazendo colunas e seções diferentes e editando do jeito que você quiser. E o Obsidian, ele é um aplicativo de anotação baseado em Markdown, que basicamente quer dizer que você vai digitar seu texto num arquivo em branco, uma página em branco, basicamente não formatada, e você pode formatar títulos, pode colocar imagens, pode colocar tabelas também, mas em suma você vai ter só um corpo de texto, você não tem muita, vamos dizer assim, muito incentivo visual no seu Obsidian. Porém, o Obsidian, ele tem uma vantagem fenomenal em relação a vários outros aplicativos de anotação, inclusive aos concorrentes dele na mesma categoria, que é o fato de que ele tem plugins. Então tem sempre gente desenvolvendo plugins para o Obsidian. Então você pode ter esse corpo de texto cru e nu para você, mas você pode ter um plugin que transforma aquilo num gráfico, num quadro Kanban.
que o Notion também faz, que é originário lá do Trello, que popularizou esse formato aí no mundo da produtividade digital. Você pode ter plugins que deixam você personalizar o visual do seu Obsidian, deixar ele mais bonito, criar tabelas mais fáceis, colocar mapas dentro do Obsidian. Você pode ter plugins para fazer gerenciamento de dados com tabelas de dados da mesma forma que você faz, da mesma forma entre aspas, tá? Similar como você faz no Notion. Então, você pode modificar o Obsidian para atender às suas necessidades. E o Notion, você pode criar ferramentas dentro do Notion. Então, a característica do Notion de ter bases de dados dentro dele, de ter aquelas tabelas que eu posso transformar em galeria, em gráfico Kanban, em um project com linha do tempo, em lista de tarefas, tudo isso a gente pode criar várias ferramentas diferentes. É como se você estivesse criando o seu próprio aplicativo para gerenciar suas finanças, para gerenciar o conteúdo que você cria, para gerenciar o material que você estuda. E se você quiser ver, tem vários templates meus para diversas dessas coisas aí nos links aqui embaixo na descrição. Então, o Notion, ele dá para você a possibilidade de criar base de dados, catalogar essas bases de dados com diferentes itens, números, tags, equações, fazer cálculos e transformar essas bases de dados numa ferramenta prática, numa ferramenta usável, que você vai tirar seu celular do bolso e vai lá registrar um dado e ele vai fazer os cálculos que você definiu para ele fazer, ou vai exibir as informações que você pediu para ele exibir. Você vai criar dentro dele uma ferramenta sua, tá? Isso é é a grande sacada do Notion, pra mim, que eu acho que é o que diferencia ele de concorrentes e de outros aplicativos que não necessariamente são concorrentes, mas que são aplicativos de produtividade e anotação também, tá? Já o Obsidian, ele é um aplicativo de conexão de pensamentos, de conexão de ideias. Então, você vai criar lá seu texto, de repente você tá estudando um outro assunto diferente e criou uma outra anotação, e depois criou outra, e depois criou outra, e depois criou outra, e aí de repente você vai começar a fazer uma pesquisa sobre aqueles assuntos, ou você vai começar a desenvolver um post de blog, ou um relatório, ou vai desenvolver, sei lá, um canal no YouTube, qualquer coisa, e aí você começa a coletar aquelas informações que você já tinha anotado, e você pode linkar elas nas páginas, e ele mostra pra você aquele gráfico maravilhoso que a gente tem, mostrando como as anotações estão linkadas, e dali você vai poder tirar mais ideias. Então, o que eu acho muito legal no Obsidian é que você não precisa de um pensamento estruturado, você pode só sair jogando as suas ideias, os seus pensamentos e o que você quer lá dentro do Obsidian, e eventualmente aquilo vai se tornar alguma coisa, aquilo vai se conectar dentro de alguma coisa, que é algo que você não consegue exatamente fazer em outros aplicativos com uma proposta diferente, né? Você pode conectar as páginas, botar links e tudo, mas você não consegue ver como elas estão se relacionando, para onde aquele pensamento está indo, né? Quais são as ideias que estão convergindo para alguma coisa. E no Obsidian você consegue, porque eventualmente você pode estar escrevendo sobre produtividade e aí você lembra, mas peraí, eu já fiz uma anotação sobre essa técnica e essa técnica e essa técnica de produtividade antes. Vou citar elas aqui nesse meu relatório ou nesse meu projeto de produtividade que eu estou desenvolvendo. Isso para quem faz pesquisa universitária, científica, isso deve ser incrível, maravilhoso, porque você vai conseguir juntar as suas ideias numa coisa só. Eu sei que pra mim é maravilhoso porque eu consigo juntar as maluquices de criatividade que eu começo a pesquisar e depois vira alguma coisa, tá? Inclusive posts pro blog, que você pode pegar o link aqui embaixo pra ver as postagens do meu blog. E o Obsidian, ele é o que eu chamo de um aplicativo para semear ideias e para nutrir ideias, porque você vai colocando ideias lá e eventualmente você pode linkar elas e você vai ver que elas estão tendendo a alguma direção, outra direção, e aí você pode ter ideias novas a partir daquilo. Já o Notion, para mim, ele é uma máquina, é uma engine. Então eu vou criando ferramentas lá, colocando base de dados, posso fazer anotações também, mas a ideia dele é fazer um trabalho rápido para mim. Então, se eu quiser gerenciar minhas finanças, eu posso criar uma base de dados lá e colocar os campos que eu vou inserir, o que eu gastei, o que eu não gastei, o que eu recebi, e ele vai calculando lá as coisas para mim muito rápido, tá? Então, eu uso os dois sim. Eu uso o Notion como uma máquina, então, para criar ferramentas rápidas que eu quero e do meu jeito, eu não preciso baixar um aplicativo com 50 milhões de funções que eu vou usar 3. E aí eu posso criar lá no Notion uma versão super simples, que vai me acompanhar com um aplicativo só para tudo isso e vai estar do meu jeito, vai estar super personalizada.
E no Obsidian eu gosto de fazer as minhas anotações, jogar as minhas ideias. Por quê? Eu sou um pouco perfeccionista. Eu tenho um pensamento, eu gosto de estruturar meu pensamento. Então, quando eu vou para um aplicativo como o Notion, como um Evernote da vida, ou outros aplicativos que eu também já usei, eles têm um sistema estruturado, onde você vai criar uma pasta, você pode criar pastas dentro das pastas, ou uma anotação dentro das pastas, e aí você vai estruturando seu pensamento. Só que isso às vezes limita o seu potencial criativo. E no Obsidian não. As coisas podem ficar organizadas sim, mas eu posso simplesmente jogar as coisas lá e ele vai organizando com aquela árvore de conhecimento que eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores. Checa o link das playlists de diferentes ferramentas aqui embaixo também. Então, o Obsidian, ele é o meu sistema de anotação, meu segundo cérebro, propriamente, e o Notion é a minha máquina de operação. Então, eu pego o Obsidian, faço todas as minhas anotações, conecto as minhas ideias, crio as minhas coisas, e no Notion eu coloco as ferramentas que eu preciso para fazer o meu trabalho funcionar rápido, sem eu ter que ter 50 milhões de ferramentas que eu vou ter que ficar trocando de uma para outra. Eu posso ter todas elas dentro do meu Notion e ficar com o meu Notion, tá? É dessa forma que eu uso os dois, e é o que eu acredito que é a proposta de valor de cada um deles, é no que eles se destacam. Tem gente que usa só o Obsidian, tem gente que usa só o Notion, porque dá pra você fazer anotação só no Notion, então se você consegue estruturar o seu formato para o Notion, você pode usar só o Notion. E tem gente que faz acompanhamento de tarefas e de várias coisas dentro do Obsidian, com plugins como o DataView, que você pode também ver na playlist de Obsidian, eu fiz vídeo sobre ele. Você pode fazer isso. Eu prefiro pegar o que os dois têm de melhor e usar os dois juntos. No final do dia, qual é a dica que eu sempre dou em quase todos os meus vídeos e que eu sempre recomendo é você usar o que é melhor pra você e personalizar pra você. Porque o importante é você querer voltar pra aquela ferramenta pra continuar usando ela. Porque se você enche o saco, se você não quer mais continuar usando a ferramenta, você vai abandonar ela, você vai abandonar o seu sistema e aí você vai deixar de ser produtivo, tá? Então, o que eu gosto muito delas também é que elas me deixam personalizar ao extremo cada uma delas pra deixar do jeito que eu quero, pra eu ficar muito feliz voltando pra elas e usando elas efetivamente. Então, em resumo, é isso sobre o Obsidian e sobre o Notion. Você pode aplicar essa avaliação que eu fiz entre os dois para outros similares ao Notion, outros similares ao Obsidian, porque as propostas são bem parecidas, mas eu acho que esses dois são os melhores. Espero que vocês tenham curtido, deixem o like aqui embaixo, porque me ajuda muito a continuar fazendo vídeos pra vocês, e tutoriais, e templates e tudo que eu forneço gratuitamente. E comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse vídeo e que outros pontos vocês acham interessantes sobre esses aplicativos ou sobre outros aplicativos, pra gente levantar uma discussão aqui nos comentários. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos.